Graça Lima. Eu tenho hoje a honra, o prazer de participar desta audiência pública, em boa hora convocada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, para tratar de tema de especial importância para a política externa e para a política comercial brasileira, qual seja a evolução e o estado atual das correntes de comércio e dos fluxos de investimento entre o Brasil e a China. Eu me vejo aqui acompanhado de alguns dos mais ilustres especialistas nessa matéria, um dos quais, colega, amigo de mais de 4 décadas, cujo trabalho à frente do Conselho Empresarial Brasil-China sempre representou uma contribuição singular para a compreensão das relações sino-brasileiras, para a elaboração de políticas orientadas para o fortalecimento em termos equilibrados dessas relações. É sempre um enorme desafio falar depois do embaixador Sérgio Amaral, mas essa é a minha tarefa, procurarei tirar o melhor proveito dela. De acordo com os estudos desenvolvidos pelo próprio Conselho o Conselho Empresarial Brasil-China, nós estaríamos nos encontrando hoje em plena terceira fase dos investimentos chineses no Brasil. É uma fase em que o capital se destina crescentemente para segmentos industriais e de infraestrutura, telecomunicações, produção e distribuição de energia, bem como projetos ferroviários. Numa primeira fase, os projetos se concentravam no atendimento da necessidade de assegurar o suprimento de recursos naturais para um mercado em franca expansão, com altas taxas de crescimento econômico. O embaixador Sérgio Amaral recordou que a corrente de comércio bilateral cresceu mais de 5 vezes entre 2005 e 2015, passando de 12,2 bilhões para 66,3 bilhões de dólares. Em termos percentuais, o nosso comércio com a China, que representava apenas 6,3% do total em 2005, triplicou em 10 anos, atingindo 18,29% do total. Mas, garantido o abastecimento do mercado chinês para as commodities agrícolas e minerais, o foco passou a se deslocar para o setor industrial, com vistas ao atendimento não apenas do nosso mercado interno, mas também dos mercados regionais, os mercados da América do Sul. E aqui eu me refiro aos investimentos nos setores automotivo, setores de máquina e de equipamentos, ressaltando-se, então, o papel do país como plataforma de exportação desses produtos para os nossos vizinhos. E a partir da visita de Estado do presidente Xi Jinping, em julho de 2014, seguida em maio de 2015 da visita oficial do primeiro-ministro Li Keqiang, por ocasião do qual foram assinados nada menos de que 36 acordos bilaterais, é que se inicia, então, a fase atual dos investimentos chineses no Brasil. Existe um mecanismo de fomento para tais investimentos. O principal deles é o Acordo Quadro para o Desenvolvimento do Investimento e Cooperação em Capacidade Produtiva entre o Ministério do Planejamento, o MIPOG, e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, que prevê como áreas prioritárias infraestrutura e logística, energia, mineração, indústria manufatureira e agronegócio. A ideia aqui é que os projetos de investimento sejam instrumentalizados por meio de parcerias público-privadas, fusões e aquisições e outros mecanismos, sendo que instituições financeiras de ambos os lados são encorajadas a financiar novas iniciativas. Para monitorar a implementação do Acordo Quadro, foi criado um Comitê Diretor de Investimento e Cooperação em matéria de capacidade produtiva, que se tem reunido desde agosto último através de videoconferências suplementadas por missões dos titulares da Secretaria de Assuntos Internacionais do MIPOG. Vale a pena sublinhar que os projetos prioritários estão sendo discutidos pelo Comitê Diretor são os elencados no nosso Programa de Investimento em Logística, o PIL. Outro importante mecanismo de incentivo aos investimentos chineses no Brasil é o Fundo Brasil-China de Cooperação para a Expansão da Capacidade Produtiva, fundo esse que foi proposto pelo primeiro-ministro Li Keqiang durante sua visita ao Brasil. Na oportunidade, foi anunciada a intenção de se criar um fundo bilateral no valor de 20 bilhões de dólares,
como forma de consolidar a relação bilateral, não só no campo das commodities, como também em novas áreas, como infraestrutura e cadeias produtivas. Esse fundo, conforme foi esclarecido na ocasião, não deveria ser confundido com um outro a ser criado no âmbito do Fórum CELAC-China, destinado, esse sim, a apoiar projetos de cooperação em capacidade produtiva entre a China e os países da América Latina. O anúncio da criação do Fundo Bilateral foi feito em junho do ano passado, por ocasião da visita oficial do vice-primeiro-ministro Wang Yang, com a parte chinesa devendo contribuir com 15 bilhões de dólares e a parte brasileira com 5 bilhões. As tratativas para a conformação do fundo estão evoluindo satisfatoriamente. Um terceiro e último mecanismo de incentivo aos investimentos digno de menção emana do memorando de entendimento que foi firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Banco Comercial e Industrial da China, o ICBC, visando a constituição de instrumento para financiar investimentos na economia brasileira. O objetivo aqui é oferecer suporte por meio de crédito, arranjos de financiamento e fundos de investimento para investimentos e oportunidades de negócios entre o Brasil e a China. Os recursos seriam procedentes do GFP, que é o Programa de Financiamento para as Regiões da América Latina e Caribe, mantido pelo Banco Chinês. Além do ICBC, outros 3 grandes bancos estatais chineses têm investimentos no Brasil: o Bank of China, o China Construction Bank e o Banco de Comunicações da China. Além desses, o Banco de Desenvolvimento da China apoia empresas chinesas interessadas em investimentos no país através de seu escritório no Rio de Janeiro. Vultosos investimentos no nosso setor de energia foram recentemente anunciados, a exemplo da participação das empresas chinesas CNPC e CNOOC, em consórcio vencedor do primeiro leilão do pré-sal em outubro de 2013. Da construção das linhas de alta tensão da usina de Belo Monte pela State Grid. Da concessão das hidrelétricas de Jupiá, Ilha Solteira, a Three Gorges Corporation, em dezembro último. E do empréstimo do Banco de Desenvolvimento da China, no valor de 10 bilhões de dólares para a Petrobras no mês passado. O setor ferroviário nacional, como já foi também lembrado, tem merecido especial atenção por parte das autoridades competentes, tanto da China quanto do Brasil. Pode-se dizer que o pontapé da cooperação bilateral em ferrovias foi a assinatura do Memorando de Entendimento sobre Cooperação Ferroviária entre o Ministério dos Transportes, nosso, e a já mencionada Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, durante a visita do presidente Xi Jinping. O lado brasileiro tem interesse na participação de empresas chinesas, em parceria com empresas brasileiras, nos processos de licitação de projetos ferroviários, entre os quais o chamado trecho 4 da ferrovia bioceânica, entre Lucas do Rio Verde e Campinorte, ligando a região produtora agropecuária do Mato Grosso à ferrovia Norte-Sul. A propósito, há apenas 2 semanas, por ocasião de visita que fez o ministro Nelson Barbosa a Pequim, as 2 principais empresas ferroviárias chinesas, a China Railway Construction Company e a China Railway Engineering Company, manifestaram por escrito seu interesse de investir no transporte de cargas e de passageiros no Brasil. As cartas enviadas por essas empresas vão ser utilizadas pelo governo para lançar o procedimento de manifestação de interesse, o PMI, regulado pelo Decreto 8.428, que constitui pré-requisito para iniciar a licitação de projetos. No que toca à ferrovia bioceânica propriamente dita e mencionada pela primeira vez em declaração conjunta emitida por Brasil, China e Peru durante a cúpula de Brasília de líderes da China e países da América Latina e Caribe em julho de 2014, está sendo preparado um estudo de pré-factibilidade a ser concluído ainda no primeiro semestre deste ano. Trata-se de avaliar a viabilidade de conexão ferroviária que possibilite o escoamento de produtos brasileiros pelo Oceano Pacífico, incluindo por isso mesmo a participação do Peru. O crescimento dos investimentos chineses no Brasil segue
a lógica e o processo de exportação do capital chinês em todo o mundo, sendo a América Latina, de maneira geral, e o Brasil em particular, a última fronteira dessa expansão. Por esse raciocínio, a recente desaceleração da economia chinesa só faz aumentar a disposição dos nossos parceiros de garantir obras, de garantir contratos para suas empresas no exterior. Interessa, naturalmente, ao lado chinês, criar mecanismos bilaterais para não apenas facilitar os investimentos de suas empresas aqui, como também dar maior rentabilidade à parte das suas reservas internacionais. Como nos termos tanto do acordo quadro quanto do fundo bilateral não é assegurado qualquer tipo de privilégio ou exclusividade a investidores chineses, terão de ser seguidas as regras em vigor no Brasil para licitação, internalização do capital estrangeiro, etc. Financiamento de projetos não constitui para o Brasil um obstáculo insuperável. A questão aqui consiste mais na busca de operadores no mercado que possam tomar empréstimos. No caso específico da ferrovia bioceânica, desafios se apresentam sob a forma de custos elevados, volume reduzido de carga, necessidade de transbordo, diferença de bitolas, entre outros. Como se sabe, o Brasil aplica um modelo de concessões, de acordo com o qual os chineses, caso vençam a licitação, poderão construir e explorar a ferrovia. Eu gostaria de fazer minhas as palavras do saudoso embaixador Clodoaldo Guenei, em artigo publicado pela revista Interesse Nacional, em julho de 2011, e citado pela diplomata Tatiana Rosito, que foi sua ministra conselheira na Embaixada em Pequim entre 2009 e 2014. A evolução das relações entre o Brasil e a China criou uma base sólida, a partir da qual poderemos superar os poucos, ainda que relevantes, problemas que temos. Os desafios existirão, mas nada indica que não possam ser superados com criatividade e pragmatismo e através de um diálogo cada vez mais estratégico com os chineses. No seu próprio texto, Tatiana sublinha que Brasil e China atravessam um período de transição econômica, sendo que o Brasil busca reajustar sua economia para permitir um novo ciclo de crescimento. Parte desse ajuste ocorre no setor externo, em reação às mudanças do cenário global e das políticas de seus principais parceiros. Já a China, tendo passado por período de certa volatilidade no mercado financeiro, derivado de uma bolha no mercado de ações, bem como por mudanças em sua política cambial, propõe-se, segundo o próprio primeiro-ministro Li Keqiang, ao anunciar o próximo plano quinquenal, manter a taxa de crescimento entre 6,5% e 7%, criando-se mais empregos, procedendo a uma reestruturação de indústrias menos eficientes. Sempre cabe esforço adicional de estratégia e mobilização que encaminhe uma transição do momento atual para um outro, seja ele mais multipolar ou mais sinocêntrico. Isso não significa que os benefícios não sejam ou não devam ser mútuos, já que é do interesse dos dois parceiros que as trocas sejam sustentáveis e que gerem movimentos positivos de autossustentação com as respectivas cadeias produtivas e com as cadeias globais. O futuro, como se sabe, a Deus pertence, mas ele pode ser forjado por ações e políticas destinadas ao cumprimento dos objetivos permanentes do Estado, quais sejam o desenvolvimento econômico com justiça social. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. E nós vamos ouvir agora a professora Larissa Walscholz. Obrigada, senadora Luiz, pelo convite para participar hoje. Mais do que professora, eu trabalho com negócios Brasil-China no dia a dia e me foi pedido que falasse um pouco mais da perspectiva empresarial de como o Brasil poderia eventualmente ser afetado pela desaceleração econômica que a gente vê acontecendo na China hoje. Então, a minha proposta é falar um pouco sobre o que efetivamente nós vemos acontecendo e dentro desse cenário, dentro dos tratados que foram assinados e dos compromissos feitos, como é que a gente vê do ponto de vista empresarial, tanto empresarial brasileiro quanto chinês, que essas iniciativas
como elas se transformam em projetos concretos e de realização de negócios efetivos. Então, a nossa visão, em primeiro lugar, é que a China passa, efetivamente, por uma importante transição econômica que, de forma muito importante, já vem sendo prevista e largamente anunciada há alguns anos. É o que está ficando conhecido como o novo normal da China, né? Que consiste no abandono de um modelo de crescimento que perdurou ao longo das últimas 3 décadas e meia, e permitiu à China crescer praticamente a 2 dígitos anualmente, tendo como pilares forte investimento estatal, principalmente em construção, infraestrutura e indústria, prioritariamente, né? Vocação exportadora e manufaturas intensivas em mão de obra, muitas vezes mão de obra barata, mão de obra de baixo custo, e uma manufatura intensiva em energia. A mudança radical de estratégia de desenvolvimento econômico da China resultou em 300 milhões de pessoas sendo tiradas da pobreza nesses últimos 30 anos e também levou, por outro lado, a um aumento significativo da desigualdade social, a altos níveis de poluição, ao caos no trânsito das grandes cidades e, principalmente, ao excesso de capacidade produtiva, que é um dos grandes problemas da China hoje. Então, consciente dos problemas sociais, ambientais e econômicos que ela enfrenta, a China busca garantir crescimento econômico atualmente com maior qualidade e equilíbrio. E, para isso, ela precisa fazer algumas reformas estruturais que afetam a sua relação com o mundo e com os países emergentes, principalmente com o Brasil, que é o nosso maior interesse. Essas reformas estruturais são o crescimento, o incremento do consumo interno, uma maior eficiência energética, o controle dos níveis de poluição e o desenvolvimento de fontes renováveis de energia, justamente para que possa-se controlar os níveis de poluição, e uma melhor distribuição de renda, que é aqui o item essencial e que nos afeta diretamente enquanto destino dos investimentos chineses. O ajuste estrutural nas bases que sustentaram o desenvolvimento chinês ao longo dos últimos anos, então, ele vem necessariamente acompanhado, no nosso entendimento, de desaceleração econômica, o que torna essa desaceleração, de forma alguma, uma surpresa. Ainda ela é um fato e a gente precisa lidar com ele. Há opiniões variadas a esse respeito, mas entende-se que a China deverá crescer algo em torno de 4% e 7% ao ano até 2020, um valor bastante respeitável. 4% e 7% porque o governo chinês, ainda que indique metas de crescimento que variam entre 6,5% e 7% ao ano, muitas vezes são questionados por economistas renomados a respeito de como essas metas são traçadas. Então, existe um espaço para a discussão do que é o crescimento efetivo da China, mas é um crescimento altamente respeitável. Trata-se, no contexto dessas reformas estruturais que precisam ser feitas, está diante de nós um processo complexo e penoso de ajustes que está mudando a relação de comércio e investimentos da China com o mundo. Esse novo normal, essa nova situação econômica da China é um caminho sem volta e não existe a possibilidade da China voltar a crescer nos níveis observados no passado. O mundo, então, precisa se adequar a essa nova relação de oferta e demanda. Além dos aspectos macroeconômicos mencionados, a reforma da economia chinesa também tem grandes desdobramentos empresariais que se refletem diretamente nos investimentos chineses no Brasil. São eles: exigência de maior eficiência e produtividade das empresas estatais, combate à corrupção, foco no lucro, uso racional de recursos energéticos e financeiros, a consolidação de determinados setores em que se vêem muitas empresas competindo por projetos semelhantes e, consequentemente, reduzindo muito as margens de lucro desses projetos, o fortalecimento do consumo interno e do setor de serviços e a redução do excesso de capacidade industrial.
Eu queria chamar a atenção também para a pergunta da senadora Gleisi Hoffmann a respeito do interesse dos chineses de, eventualmente, trazer mão de obra para o Brasil, que foi uma preocupação nossa no passado, e nós vemos, do ponto de vista empresarial, que isso, de fato, como disse o embaixador Sérgio Amaral, isso não perdura mais. Existe uma sofisticação nos investimentos chineses que incluem essa visão de que não faz sentido trazer mão de obra sem qualificação para países como o Brasil, que faz muito mais sentido atuar como as multinacionais estrangeiras têm atuado no Brasil ao longo das últimas décadas. Mas isso é, de fato, uma mudança e é, de fato, um reflexo dessa maior sofisticação. Não era assim no passado, por isso a pertinência da sua pergunta. Como é que o Brasil pode ser afetado por tudo isso, né? São mudanças que são dramáticas dentro de um país como a China, com a escala que qualquer movimento adquire dentro de um país tão grande. Então, eu destaco aqui 2 pontos essenciais nos quais o Brasil é diretamente afetado, e são eles: a demanda por commodities, ou seja, o nosso comércio com a China, e a atração de investimentos estrangeiros. Na demanda por commodities, a gente vê que a importação em larga escala de commodities energéticas, minerais e agrícolas, que fez parte do modelo econômico em vigor na China até então, levou a alta de preços internacionais. Isso muito beneficiou países exportadores de matéria-prima, entre eles o Brasil. Com a mudança no padrão do seu desenvolvimento econômico, a China reduzirá o crescimento da demanda, principalmente de commodities minerais, e, por vezes, a própria demanda absoluta de commodities, e os picos de preço que nós vimos no passado, e com certeza o Rojain ele vai ser capaz de depois desenvolver mais em cima disso, mas esses picos recentes de preço, eles provavelmente não vão mais se repetir. O comércio com o Brasil continuará sendo, então, diretamente afetado, como já é hoje. Alguns dados, que já foram até alguns mencionados pelo embaixador Sérgio Amaral, em comparação com 2014, por exemplo, o minério de ferro apresentou, no ano de 2014, 18% das nossas vendas para a China. 18% do total da nossa aposta exportadora para a China, o que significou um crescimento no consumo de 3%. Ou seja, não é que a China está consumindo menos minério de ferro, ela continua consumindo mais minério de ferro, mas a um ritmo menos acelerado. O que aconteceu foi que os baixos preços internacionais do minério de ferro reduziram em 48% o valor total dessas operações. A soja, que correspondeu a 44,3% das exportações brasileiras para o país asiático em 2015, cresceu 25% em volume, graças à política de aumento de renda das famílias chinesas, ou seja, graças já às políticas de incremento ao consumo dentro da China. No entanto, apesar de ter crescido 25% em volume, teve um valor 5% menor devido à queda nos preços do grão no mercado internacional. O petróleo, que é o terceiro item da nossa pauta exportadora para a China, com 11,6% do total exportado, cresceu 19% em valor e 136% em volume em 2015, e deve ser a única exceção à regra do arrefecimento da demanda, apresentando crescimento de 3% a 5% ao ano, conforme cresce a demanda por transporte dentro da China. Dentre as perspectivas positivas para o Brasil, cabe-se destacar alguns aspectos. A abertura do mercado chinês à carne bovina brasileira em 2015 aponta para o surgimento de um promissor mercado que já incrementa as exportações e desperta interesse de investidores chineses, num setor em que as empresas médias brasileiras estão especialmente carentes de acesso a capital e onde investimento direto estrangeiro é muito bem-vindo. A Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio, do MAPA, do Ministério da Agricultura, aponta já a China como a principal parceira do agronegócio brasileiro, com crescimento expressivo nas importações dos nossos produtos, sendo a soja em grão o carro-chefe, em segundo lugar a celulose, o açúcar e, em quarto lugar, os couros e peles de bovinos. Apesar de algumas boas perspectivas de incremento, as quedas expressivas nos valores das commodities tradicionalmente exportadas para a China, mostram que os países emergentes e o Brasil, em particular, precisarão se adaptar e adaptar as suas expectativas a essa nova realidade chinesa, realidade de consumo da China.
Então, em segundo lugar, eu gostaria de apontar algumas visões empresariais sobre esse investimento da China no mundo e, em particular, o investimento chinês no Brasil. Há cerca de 10 anos, o governo chinês passou a estimular fortemente as empresas do país a realizarem investimentos no exterior, através do que ficou conhecido como Going Out Policy, uma política, de fato, de Estado. Esse incentivo deu resultado, e desde 2014 a China é exportadora líquida de capital. Como o embaixador Sérgio Amaral também mencionou, tornou-se um grande investidor no Brasil, o maior investidor em fluxo, ainda que não em estoque. E ela procura, com essa atividade internacional de investimento, dar melhor destino à poupança e às reservas internacionais chinesas que foram acumuladas ao longo das últimas décadas e que tradicionalmente eram utilizadas para a compra de títulos do Tesouro Americano, que oferecem um rendimento baixo. Então, o objetivo da China é, de fato, um deles é rentabilizar melhor as suas reservas internacionais. Essas motivações, de forma geral, para os investimentos chineses no mundo são diversas. A primeira delas sendo a aquisição de tecnologia. Por isso, nós vemos um grande processo, uma grande movimentação de fusões e aquisições com empresas chinesas liderando grandes deals, grandes transações ao redor do mundo em diversos setores. Em segundo lugar, acesso a recursos energéticos, minerais e agrícolas, aonde o Brasil tradicionalmente era visto como um destino de investimentos. A abertura mais eficiente a novos mercados consumidores. O Brasil, sendo um mercado consumidor de porte, é bastante interessante nesse aspecto. E a diversificação, então, das fontes de receita das empresas chinesas, muitas delas tradicionalmente envolvidas em setores que receberam grandes investimentos nas últimas décadas na China e que não vão mais receber, como é o caso da construção. Logo, essas empresas focadas em setores como esses, elas precisam buscar fontes de receita fora do país. Aproveitando-se do seu potencial de mercado interno, as empresas chinesas têm focado ainda na aquisição de marcas estrangeiras de consumo e serviços, nos mais variados setores, como alimentação, vestuário, entretenimento, saúde. E destaco aqui, por exemplo, a compra, em 2013, da Smithfields americana, uma grande empresa de carne suína, pela Shanhui chinesa, que deu origem ao maior grupo de carne suína no mundo, que é o grupo WH, hoje chinês, né? O objetivo desses investimentos é justamente adquirir marcas em diversos setores e fazer com que essas marcas possam também vender seus produtos na China, se beneficiando do crescimento do consumo interno. A fim de viabilizar o investimento de suas empresas no mundo, o governo chinês faz uso das reservas internais que acumulou para estabelecer fundos com foco setorial e regional, como o Fundo China-África e o Fundo China-América Latina, o Fundo Industrial, como foi muito bem destacado pelo embaixador Graça Lima, diversificar a atuação do Fundo Soberano Chinês, estimular a criação de bancos de desenvolvimento internacionais, como o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, e o Banco Asiático de Desenvolvimento e Infraestrutura, e disponibilizar empréstimos em condições preferenciais às suas estatais e às suas maiores empresas privadas para que realizem investimentos diretos no exterior. O Brasil tem sido e pode continuar a ser destino de parte significativa desses fluxos, desde que nós sejamos capazes de nos tornarmos mais atrativos ao investimento estrangeiro, que é hoje o nosso maior desafio nesse momento. Existem dados sobre investimento chinês no mundo que são um pouco difíceis de serem obtidos e, por vezes, contraditórios, mas, de forma geral, a Heritage Foundation, que faz um trabalho muito bom de mapeamento desses investimentos, dá conta de que, no Brasil, até 2016, então, o investimento que a gente tem em estoque, oriundo da China, está investimento mais financiamentos, então financiamentos para, por exemplo, setor de petróleo e construção, da ordem de 40 bilhões de dólares. Sendo que, como o embaixador Graça Lima mostrou, o setor de energia é o principal destinatário desses valores, com cerca de 28 bilhões de dólares. As negociações entre investidores públicos e privados chineses e empresas brasileiras que eu acompanho no dia a dia mostram que não há, no curto prazo, indicação de que a desaceleração econômica da China implicará uma redução dos estímulos ao investimento estrangeiro.
Grupos estatais e privados continuam, neste momento, tendo acesso a crédito para investimentos internacionais junto aos principais bancos chineses, especialmente no caso das estatais, porque elas investem no contexto de tratados internacionais, como aqueles mencionados pelo embaixador Graça Lima, e no contexto de diretrizes que são claramente expressas pela liderança chinesa. Então, para essas empresas estatais, não faltam recursos no curto prazo para investimentos no Brasil. Entretanto, algumas considerações se fazem necessárias também nesse sentido da atração de investimento. As reformas econômicas na China, elas prezam, por exemplo, pelo aumento da produtividade das empresas estatais, o que vale também e gera pressão sobre os investimentos diretos estrangeiros. Uma série de experiências mal-sucedidas no passado, de investimentos chineses que não apresentaram retornos satisfatórios, fizeram com que o governo chinês se visse mais cauteloso e seletivo na seleção de projetos e na avaliação dos riscos gerados pelos projetos. Isso causa uma grande pressão sobre as empresas que teriam capacidade de investir no Brasil, porque é necessário que essas empresas provem que, de fato, têm controle de vários elementos de risco relacionados àquele projeto. Isso pode atrasar o processo de investimento. Empresas chinesas, em segundo lugar, ao escolher o destino de seus investimentos, elas têm diante de si literalmente o globo. Os recursos são vastos, porém limitados. E as corporações podem escolher alocar esses recursos em qualquer lugar do mundo, fazendo com que o Brasil tenha que competir com outros países emergentes e com países desenvolvidos na atração desses recursos. Pode-se alegar que os investimentos em países emergentes, que normalmente têm maior risco, apresentam também maiores retornos. No entanto, o fato de custarem menos não representa necessariamente uma grande vantagem aos olhos dos investidores chineses, pois eles têm acesso garantido a recursos e financiamentos e, por vezes, optam por investimentos mais caros em estágios mais maduros de desenvolvimento em troca de maior segurança. Em terceiro lugar, ainda que nesse momento não haja indicação de redução dos recursos disponíveis para investimento internacional, é importante notar que as multinacionais chinesas não parecem prever que esse incentivo, esse financiamento, esse crédito disponível estará necessariamente disponível ao longo dos próximos anos. A sensação é que há recursos hoje, em 2016, e provavelmente haverá recursos em 2017, que podem ser usados para esse fim. No entanto, as próprias empresas estatais chinesas não têm certeza se continuarão tendo acesso a recursos financeiros de 2018 em diante, o que cria em nós, brasileiros, se queremos, de fato, atrair investimentos chineses para o Brasil, uma certa pressão de tempo para que haja um casamento entre a nossa necessidade de atração de investimento e a capacidade dos chineses de efetivamente investirem no exterior. Trata-se de uma oportunidade que nós não gostaríamos de perder, certamente. É verdade que a desvalorização do real tornou os ativos no Brasil especialmente atraentes para investidores internacionais, e o Brasil está barato, como dizem. É, sim, uma grande oportunidade para grupos que há anos tentam, sem sucesso, se posicionar no mercado brasileiro, quando os nossos ativos estavam especialmente custando mais, com preços mais altos. No entanto, é necessário notar também que a desvalorização da nossa moeda significa que os possíveis retornos dos investimentos chineses também terão menor efeito nos balanços das suas companhias de origem, das companhias investidoras, o que, por vezes, a gente nota, tem desestimulado alguns dos investimentos, porque se nós pensarmos em um retorno, um lucro anual de 100 milhões de reais, esse lucro se traduz em algo em torno de 25 a 40 milhões de dólares, o que, no balanço de uma grande corporação, pode não fazer muito efeito e pode desestimular o risco de se fazer um investimento tão longe num país assim, que está literalmente do outro lado do globo para eles, né? Agora, o que nós temos a favor do Brasil para a atração de investimentos? Em primeiro lugar, as oportunidades em infraestrutura, já muito bem destacadas aqui. O setor da construção impulsionou o desenvolvimento chinês e hoje as empresas chinesas não veem possibilidade de continuar buscando projetos de construção dentro da China, então sendo encorajadas a buscar investimentos em países como o Brasil. Mas precisamos resolver algumas questões relacionadas a colocar os editais, de fato, na mesa, digamos assim, incentivar as parcerias público-privadas e as concessões. Eles já estão
moldados a aceitar esse nosso modelo, mas é preciso que nós possamos dar certa agilidade a esses projetos. Em segundo lugar, eu destaco o agronegócio, especialmente a logística relacionada ao agronegócio, que é de grande interesse dessas empresas. Como o embaixador Sérgio Amaral mencionou, eles têm interesse em investir nesse setor e já estão fazendo isso. Em terceiro lugar, diz muito a favor do Brasil o fato de que as empresas chinesas querem se tornar empresas globais, e é impossível ser uma empresa global não estando presente na América Latina, que é um dos mercados que, em termos de consumo, mais cresce no mundo, junto com a África e a Ásia. Sendo o Brasil o país mais importante, de maior mercado consumidor da América Latina, é natural que, para uma empresa global que está tentando se posicionar em vários lugares do mundo, que o Brasil seja um destino de preferência nesse contexto. Eu gostaria de fazer um último comentário sobre um tema que assusta investidores do mercado financeiro e pode ter reflexo sobre a posição das empresas chinesas como investidoras, que é a turbulenta Bolsa de Xangai, sobre a qual muito se fala, e que gera especulações sobre a China estar passando por uma grande crise, que eventualmente pegaria a todos de surpresa. Como expusemos até aqui, a economia chinesa está de fato desacelerando, mas isso não é uma surpresa, é previsto. Uma parte da turbulência da Bolsa é explicada por ser a Bolsa um instrumento relativamente novo, um instrumento novo de investimento em que apenas nacionais chineses acabam investindo e que muitas vezes é vista pelos locais, ou seja, pelos chineses como um cassino, ou seja, um local de muita especulação. A grande consequência das turbulências da Bolsa no mercado externo, e que a gente pode ver se refletindo no Brasil, é a possibilidade da redução da capacidade de consumo dos investidores, que tenham perdido grandes somas na Bolsa, e, eventualmente, a capacidade de financiamento das empresas listadas que não tenham acesso a vias bancárias para conseguir se capitalizar para a realização de investimentos no exterior. Em conclusão, o aumento do consumo na China pode ser muito positivo para o Brasil, na medida em que o câmbio atual torna as nossas exportações mais competitivas e que nós poderíamos aproveitar o momento para exportar à China produtos de maior valor agregado, finalmente diversificando a nossa pauta, que tem sido um desejo nosso há muito tempo. Agora, está nas nossas mãos aproveitar da melhor forma possível a nova fase da economia chinesa, olhando de forma realista para as transformações do país asiático e contornando nossos próprios problemas de falta de competitividade no mercado externo. Os consumidores chineses estão ávidos por consumo, mas eles têm diante de si um leque de opções com produtos e marcas do mundo inteiro.